Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O terno da razão é a máquina do raciocínio. Esse é o tema do nosso programa agora. A causa da máquina do raciocínio é o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E a causa desse conjunto de máquinas elétrica e magnética é a energia elétrica e magnética. A causa da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. É isso, Porfírio? É exatamente isso. A máquina do raciocínio tem 3 mecânicas. Aí está revelado o terno da razão. A máquina do raciocínio são 3 mecânicas e o ser humano conhecia apenas 2. Por isso que o terno, antigamente, só tinha 2 peças. Hoje, na fase racional, no terceiro milênio, o terno vai ter 3 peças. E vejam que esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas que o racional superior fala aqui nesse texto é sobre a questão da mecânica do pensamento e a mecânica da imaginação desenvolvidos na máquina do raciocínio, que é a glândula pineal. Então, a glândula pineal ela é uma máquina construída com 3 mecânicas. Por quê? Porque não há efeito sem causa. Mas qual é a verdadeira causa das coisas? Eu apenas faria aqui uma ilustração rápida e perguntaria para vocês, fazendo uma comparação, que a máquina do raciocínio é como se fosse um vaso de cerâmica. Qual é a causa do vaso de cerâmica? Alguns dirão que é o barro. Outros poderão dizer que a causa do vaso de cerâmica é a olaria, é onde o forno cozinha o barro para virar cerâmica. E outros poderão dizer que a causa do vaso de cerâmica é o oleiro que faz aquele vaso, que é a personagem que entra movimentando essas massas. Perceberam aí as 3 mecânicas? A mecânica material é a transformação da massa, a água, a terra, a argila, no vaso de cerâmica. Esta é a mecânica material, a causa daquele vaso. O processo de transformação da massa, da argila, em vaso de cerâmica, todo esse processo, o fogo, o forno, a logística de amadurecimento, é a mecânica celeste. É o meio ambiente, vamos dizer assim, a parte elétrica que agiliza a transformação da massa, argila, em cerâmica. Mas a verdadeira causa, que aí entra a mecânica racional, representada pelo oleiro. O oleiro simbolizando o sistema que faz movimentar a transformação da massa em cerâmica e a operacionalização, que corresponde àquela nossa mecânica celeste. Então, observe que a nossa máquina do raciocínio ela tem 3 causas. Então, a máquina do raciocínio é construída com 3 causas para funcionar essas 3 mecânicas. E ainda tem uma outra, que nós sempre temos uma causa extra, que, por exemplo, qual seria a causa da existência do vaso de cerâmica? A causa é para ornamentar a nossa casa. Então, a causa, existem outras causas que não foram consideradas ainda nessas 3 mecânicas, compreenderam? Por que existem vasos de cerâmica? Ornamentar a nossa casa. Essa é a causa da existência do vaso de cerâmica. Então, vejam que as perguntas que se fazem, as respostas sempre podem ser variadas. Mas esse terno de causas da máquina do raciocínio, com as 3 mecânicas, já é um grande caminho. Por que existe a máquina do raciocínio, então? É para que todos possam voltar ao seu mundo de origem,
para poder ornamentar as nossas casas, como faz um vaso de cerâmica. E assim vai. Ainda existem outras causas que podem ser elencadas. Aí vem a quintessência, mas essa eu deixo para uma outra oportunidade. Se acompanhar a ilustração, aí está a máquina do raciocínio, também com 3 origens, né? Que nós temos as 2 origens das mecânicas material e celeste, e a origem verdadeira, que é a verdadeira origem racional, que o ser humano não conhecia. E assim a ternura do raciocínio vai sendo completa, os 3 ciclos da vida, as 3 principais causas de estarmos aqui nesse mundo, e agora então o ser humano vestindo esta roupa, ele vai ser completo, viver no 3º milênio, fazendo exatamente aquilo que tinha que fazer, como que a semelhança de um vaso. Por que que existe um vaso de cerâmica? É para ornamentar as nossas casas. Então, por que que existe a máquina do raciocínio? É para ornamentar a vida no mundo racional. Dr. Luiz Cláudio. Porfírio, esse assunto do terno que você está usando aqui é uma coisa até bonita de a gente ouvir, né? O terno racional, quer dizer, um terno, uma nova energia, um novo ser, o ser racional. E o ser racional, para que você possa desenvolver ele, somente estudando o livro Universo em Desencanto. A cultura racional é explicada de maneiras e formas para que cada um entenda melhor um do que o outro. Por isso que aqui no programa se apresentam várias pessoas falando de cultura racional, né? É o Porfírio, a Sônia, é o Oswaldo, é a Nádia, o Edivaldo, o Dr. Carlos. Cada um passa ou tenta transmitir para você, o espectador que está nos vendo nesse momento, uma maneira e um modo de que você possa entender a cultura, o que é a cultura racional. Você não entendendo de uma maneira, acaba entendendo de outra. Um explica de um jeito, o outro explica de outra forma e o outro explica de outra maneira. Por quê? Porque só assim é que vai chegar a atingir a todos os ouvintes, os que estão nos assistindo, né? Porque cada um tem uma maneira de explicar, às vezes até melhor do que o outro, e de passar essa energia boa contida no livro Universo em Desencanto para você que está nos vendo aí. E o Racional Superior fala no 1º volume da obra, um trecho até muito importante, na página 93, ele diz assim, ó: por isso assim explico de todos os jeitos, de todas as formas, repetidas vezes, porque o vivente que não compreende de um jeito, compreenderá de outro. E de qualquer maneira, virá o conhecimento, a compreensão, pelos variados modos de explicar, e as entranhas poderem se libertar, conhecerem e desenvolver em si próprios a imunização racional. Por isso que aqui é explicado, a Nádia explica da maneira dela, o Oswaldo da dela, da Sônia, o Porfírio, porque todos nós somos estudiosos, no meu modo de ver, da cultura racional. Então a gente tenta passar para você de vários jeitos, maneiras e formas para que você possa alcançar esse conhecimento que é tão simples e natural. Porque o que tem na cultura racional não é você pegar o livro e ler um monte de coisa. O que tem na cultura racional é a essência que esse livro passa para a gente. O que o Porfírio falou tanto aqui sobre o terno. Fala, Porfírio. É para complementar a roupa que nós precisamos aprender a vestir. A roupa do raciocínio. Porque nós vivíamos vestidos com a roupa do encanto, do encantamento, a roupa das ilusões, das esperanças, dos sonhos, das vagas lembranças e etc. E essa era a roupa que o pensamento e a imaginação podia vestir o ser humano. Hoje nós temos a possibilidade do ser humano se vestir com o verdadeiro terno da vida. Aprender que a ternura da vida são essas 3 partes e que não há efeito sem causa e que para isto acontecer. E aí, então, a gente tem que modelar exatamente por que nós falamos isso, e cada um fala do seu jeito. E o racional superior tem o jeito dele próprio, e é com ele que nós aprendemos, porque o racional superior da Terra, um habitante do mundo racional, que vestiu a roupa de bicho, sem ser bicho, para poder transmitir o conhecimento da ternura do raciocínio para todos. A verdadeira plenitude existencial. Primeiro, o 2º milênio,
para preparação, amadurecimento. E agora o terceiro milênio, um habitante do mundo racional, vem da verdadeira origem, veste a roupa de bicho, coloca no livro O Universo em Desencanto tudo aquilo que o ser humano, na categoria de bicho, não adianta, isso não é uma ofensa, é uma categoria de bicho, porque só conhecia, era o tal terno que só tinha 2 peças, né? Pensamento e imaginação. E aí então ele vem e prova que existe a terceira parte. Ele, um habitante do mundo racional, mostrou como é possível raciocinar na matéria. E enquanto nós não aprendemos a raciocinar com esse terno, com a ternura, a verdadeira ternura do raciocínio, nós temos a obra Universo em Desencanto. Então, se ele pudesse assim ficar e fosse permitido pela natureza, ele ficaria aqui em forma material, conversando com todos. Num instante, ele clarearia as mentes de todos. Mas isto seria quase que um milagre. Deus, na Terra, na forma de bicho humano, disciplinando todos. Isto ele fez um período aqui entre nós. Fez sim, pode ter certeza. E nós aprendemos alguma coisa também diretamente com ele. Mas, evidentemente, que o fator natural não permitiria, e ele também não ficaria vestindo esse terno da matéria por tanto tempo. Por isso é que ele deixa a obra, materialização da energia que ele veio trazer, e cada um agora faz por si. O alfaiate já subiu, está no seu mundo de origem, mas deixou a roupa prontinha para quem quiser aprender a usar, que é esta alfaiataria que se chama imunização racional. Compreenderam? E o grande destaque da cultura racional é que, através dessa obra, essa obra é uma grande oportunidade que a natureza está nos dando para que a gente não precise vestir a roupa, né, o terno do à toa, que quando você falou agora há pouco dos vários ternos, das várias roupas, o racional superior diz que o pior deles é a roupa do à toa, que é quando a pessoa já perdeu a esperança de tudo, quando ela não confia em mais nada, não acredita em mais nada, não está dando importância mais a coisa nenhuma. E existe muita gente, grande parcela da humanidade já está começando a vestir essa roupa do à toa, já está ficando desesperançosa, não acreditando em mais nada, procurando uma luz no fim do túnel com dificuldade para encontrar e entrando em estado de desespero. E a cultura racional está na Terra justamente para evitar que o ser humano vista essa roupa do à toa, entre nesse estado de desespero que muita gente já está até entrando, né? Através do desenvolvimento do raciocínio. Conhecendo a cultura racional, o ser humano vai vestir a roupa do equilíbrio, ele vai saber o que é equilíbrio, o que é paz, o que é bem-estar, ele vai conhecer o potencial que ele tem dentro de si, né? Dentro que nós temos dentro do corpo, localizado dentro do nosso cérebro, que é a glândula pineal, a ligação nossa com o nosso verdadeiro mundo de origem. Então, a cultura racional é que pode proporcionar equilíbrio, bem-estar para o ser humano. E através de uma forma bem simples, que é através da leitura. O racional superior diz que, no livro, cultura racional é para todos. O que um sabe, todos saberão. Obviamente, dentro da faixa evolutiva de cada um. A Nádia falou sobre a luz no fim do túnel. Então, nós vamos ler aqui um trechinho do livro. Logo na primeira página, o racional superior diz assim: a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Oswaldo? E o que a Nádia falou, que muita gente vestindo a roupa do à toa, e a gente vê aí, né? Depressão, drogas, isso tudo é a pessoa que vestiu a roupa do à toa. Então fica por conta do à toa e o à toa acaba com a pessoa. Então, antes que você seja acabado por isso tudo e caia nas garras da roupa do à toa, você tem a cultura racional para lhe livrar disso tudo. O livro Universo em Desencanto. Então não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. E se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção e salve.